Vamos orar, irmão, nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, o Senhor venha abençoar esta live. E os irmãos entrar na live, seja abençoado com a palavra. E a palavra entre no oração, entre na mente, entre no espírito. E nós possamos ser abençoados. O Senhor possa me usar nesta noite a falar as orações dos irmãos. E a presença do Espírito Santo esteja conosco nesta noite, na live. Esteja conosco. E o Espírito Santo habite no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 5 e o verso 17. Diz assim, Tiago 5, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu e não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pois é. Nós vamos ver em Elias, no seu ministério, ele, no tempo do rei Acabe, ele pediu ao Senhor e não chovesse, e um período de 3 anos e meio não choveu. Mas eu quero frisar nessa ministração de hoje é que Elias era um homem como nós, um homem comum, porém um homem que tinha uma vida na presença de Deus. E ele era muito usado pelo Senhor. E nesta noite, nós vamos ver 2 tipos de Elias. Primeiro, Elias do capítulo 18 do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, do verso 22 ao 40. Mas nós não vamos ler tudo, nós vamos destacar alguns versículos que falam sobre Elias. Então vamos à leitura. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Reis, capítulo 18, do verso 22 ao 40. Isso, obrigado, Manu. Diz assim: Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Esse eu quero destacar esse versículo, porque Elias, aqui, no começo desse episódio, no começo dessa história, Elias está pensando e ele está só. Mas mesmo assim, o Elias, cheio de fé, ele promove um desafio aos 450 profetas de Baal. A história nos diz assim, o verso 23, Elias pede ao povo 2 bezerros, um para eles e um para os profetas. E o que acontece? Eles falam para os profetas: pega esse carneiro
de vida e coloque sobre o altar, mas não mete fogo. E eu vou fazer o mesmo com o meu carneiro. Eu vou dividir o carneiro, vou botar no altar, mas não vou meter fogo. E a proposta é essa. O Deus responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Então, o que aconteceu? Boa noite, Carlos Felipe Barbosa. E o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. E Elias fala para o profeta de Baal. No versículo 24, Elias fala assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus responder por fogo, esse será Deus de todo o povo, de todo Israel. E o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Então a proposta de Elias com os profetas de Baal foi o seguinte: fizesse o sacrifício e o Deus que respondesse com fogo, seria o Deus de Israel. O interessante, Elias falou assim: não mete fogo, né? Então, o verso 25 diz assim: e disse Elias ao profeta de Baal: olhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. Então Elias estava desafiando os profetas de Baal, e disse, como eles eram muitos, e eles fizessem o sacrifício primeiro. E depois Elias faria o sacrifício dele. E a proposta foi aceita pelos profetas de Baal, que fizeram e Elias mandou. E o verso 26 diz assim: e tomaram o bezerro, eles deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. Boa noite, Eli Oliveira. Então, o que aconteceu aí? Foi dado a oportunidade para os profetas de Baal, para eles pudessem fazer o sacrifício primeiro, e o Deus dele respondesse com fogo. Só. E eles fizeram isso pela manhã até o meio-dia. E nada aconteceu. Nada se sucedeu. Aí aconteceu. Eles falavam em voz alta, saltava sobre o altar que tinha feito, para ver se os Deus dele respondia. Mas nenhuma voz saía. Então, Elias falou, no verso 27, e sucedeu ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia, clamai em alta voz, por ele é um Deus. Ou pode ser, esteja falando, ou ele tenha alguma coisa a fazer, ou intente uma viagem. Porventura dorme e despertará. Então Elias, vendo e nada acontecia pelos clamores deles, então Elias começou a zombar. Então os profetas de Baal, eles começaram a gritar, a pegar faca, a se retalhar com faca, para que o Deus dele os ouvisse. Porém não tinha voz, não respondia, não falava nada.
né? E eles ramavam, eles gritavam e se retalhavam um faca e um lanceta, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Isso é o verso 28. Então eles se retalhavam um faca, com lanças, e começava a gritar, a falar, a fazer aquele sacrifício que eles estavam acostumados a fazer. Porém, voz nenhuma saía dele. Nenhum sinal de resposta. E o verso 29 diz assim: sucedeu e passado o meio-dia, profetizaram eles, até em oferta e manjares se oferecesse. Porém, não houve nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse: todo o povo chegai-vos a mim. Elias chamou o povo para ver o que tinha acontecido. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. O que aconteceu nesse verso seguinte, no verso 30? Elias consertou o altar e os profetas de Baal fizeram ela presepada toda, fizeram ela a azarra toda, e pulava em cima do altar, e gritava, e se retalhava, e nada acontecia. Quando chegou a vez de Elias, Elias chamou todo o povo para ver o que tinha acontecido. E essa história é bastante conhecida, né, do primeiro Reis. Então Elias, ele conseguiu vencer os profetas de Baal. Porque ele foi, consertou o altar, né? Colocou lenha, colocou os bezerros, já colocou os 2 bezerros, não era mais um, mas já era 2. Cavou um rego em volta do altar, mandou encher de água, como nós conhecemos a história. E Elias orou ao Senhor. E o Senhor respondeu, e respondeu um fogo. Então o povo reconheceu e só tinha um Deus em Israel. E era o Deus de Israel, era o Senhor Todo-Poderoso, que respondeu à oração de Elias, respondeu com fogo, consumiu o holocausto, desceu fogo do céu, lambeu as águas, e tudo, não deixou nada sobre o altar. E naquele momento o povo reconheceu que o Senhor era Deus, era o Deus de Israel. Mas quando, no começo da história, Elias, ele pensava que estava só. E aconteceu a história real que aconteceu. Elias estava pensando e estava só. Por quê? Porque naquela época tinha uma mulher chamada Jezabel. E o que aconteceu com Jezabel? Ela ouvia falar e tinha um profeta lá em Judá. Ela mandava matar esse profeta. Ela ouvia e tinha um profeta na Síria. Ela mandava matar esse profeta. Então Elias ouvindo essa história, e Jezabel mandava matar todos os profetas, Elias pensou que ele estava só. E aconteceu. Elias pensou em sua oração: daqui a um instante, Jezabel manda me matar. O que vou fazer? Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou desafiar esses profetas para ver se a oração do povo mudava, para ver se tinha uma solução de o povo adorar a Deus, de o povo reconhecer o Deus de Israel. Então, isso sucedeu aí. Elias já entrou na peleja, pensando que estava só, pensando que o Senhor
não estava com ele. Então, Elias foi contra os profetas de Baal. Boa noite, irmã Lourdes. Lourdes Brito. Então, ele foi Elias foi contra o rei Acabe. Elias foi contra os soldados do rei Acabe. O rei, quando sai, o rei leva seus guarda-costas, o rei leva seus soldados. Então não tinha só os 400 profetas de Baal. Tinha o rei Acabe e os seus soldados. E mais os 450 profetas de Baal. Mesmo assim, Elias desafiou Acabe e os profetas. E o desafio foi esse: e pegasse os 2 bezerros, pegasse o bezerro, oferecesse ao Senhor um bezerro para os profetas e um bezerro para Elias. E o Deus que respondesse com fogo seria os deuses de Israel. Aí nos remete essa história. Quando Elias chega para desafiar Acabe e os seus profetas e os seus soldados, Elias vai cheio de fé e de coragem. Mesmo com aquele pensamento, ele já tinha ouvido falar e Jezabel estava mandando matar os profetas. Mesmo com aquele pensamento que ele estava só, ele foi cheio de motivação. A motivação dele era destruir os profetas de Baal. A motivação dele é que o povo, quando visse aquele acontecimento, aquele milagre, o povo se arrependesse e adorasse a Deus e voltasse para Deus. Então, ele desafiou. Mas ele estava cheio de motivação, cheio da unção de Deus, cheio do Espírito de Deus. Foi quando ele ofereceu que os profetas fossem primeiro e fizessem o sacrifício. Então os profetas fizeram o sacrifício. Depois chegou a vez de Elias. Elias já tinha preparado o altar, já tinha preparado o bezerro dele, ele podia simplesmente orar e acontecia o milagre. Ele saía de fininho, ia embora e acabou a história. Né? Mas ele não. Ele chamou o povo para perto dele, apresentou o povo a Deus. Mas antes dele orar ao Senhor, ele foi e consertou o altar. E os profetas de Baal quebraram. Depois ele consertou o altar, e ele fez tudo, abriu o rio, botou água, mandou despejar água, mandou fazer aquele processo todo. Ele orou a Deus, e Deus ouviu a oração dele. E Deus aí desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu a água e tal. Foi um milagre. E o povo acreditou naquele momento, e o Deus era o Deus de Israel, era o Deus de Elias. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos cheios de fé, cheio de motivação, de unção de Deus, do Espírito de Deus, e não tem problema que apareça na nossa frente e não seja resolvidos. E essa motivação, essa fé que nos impulsiona a buscar o Senhor, a colocar diante de Deus os problemas, as dificuldades, e o milagre acontece. Essa motivação só vem do Senhor.
Mas para isso aconteça, um milagre na nossa vida, primeiramente a gente tem que consertar o nosso altar. Primeiramente a gente tem que consertar aquilo que foi quebrado. Tem a história de Neemias. Neemias ouviu falar e tocaram fogo em Jerusalém, quebraram os portões, arrebentaram. No povo de Neemias só tinha pobre, velho, pessoas que não tinha mais o que fazer, só estava mesmo esperando a morte. Então, quando Neemias ouve essa notícia, ele fica triste, desanimado e tal. Ele vai para o rei e pede carta para poder ir para Jerusalém. O povo dele precisava dele. E a motivação de Neemias foi essa: consertar o inimigo tinha quebrado. O soldado, o general de Nabucodonosor, aqueles reis daquela época, tinha quebrado, tinha destruído Jerusalém. Então, quando Neemias chega lá e vê a cidade toda quebrada, Neemias convoca o povo e começa a restauração de Jerusalém. Quando ele consegue restaurar Jerusalém, aí o Senhor começa a abençoar, começa a transformar a vida dele. E na história de Elias não é diferente. Quando o pensamento de Elias, onde Elias começa a pensar, ele está só, e não tem mais profeta, esse profeta Jezabel mandou matar. Qual a motivação de Elias? É destruir os profetas de Baal. Destruir Acabe, o poder que Acabe tinha naquele momento. Enfraquecer a força de Acabe. E a motivação que Elias tinha naquele momento era a confiança que o povo, quando visse o milagre, ia se converter ao Senhor. Ia adorar o Senhor como o único Deus de Israel. E na verdade não aconteceu isso. Então a nossa motivação e a gente precisa primeiramente consertar o nosso altar. Tirar aquilo que está quebrado, olhar para não vou dizer esse coisa, eu não gosto dessa palavra. Mas ver a destruição que o inimigo causou na nossa vida. Então nós precisamos estar, mesmo que o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração esteja dizendo que nós estamos sozinhos, e só ficou nós, só ficou eu, só ficou a esperança. Então vamos usar essa motivação. Vamos por tudo ou nada. Vamos partir para cima do inimigo. Pode ser 450, pode ser 1. Pode o aperto que você está passando. Se você ficar olhando o aperto, só o aperto, cada dia mais ele vai crescendo. As dificuldades vão aparecendo. Você não olha para um lado, olha para o outro, não vê a solução. Aí você diz assim: Deus, eu estou só. Deus, eu não posso fazer nada. Tem que deixar acontecer, eu não posso fazer nada. Aí Deus faz. Deus mostra que a motivação é aquele problema. É o desemprego, é o casamento, é a saúde. Se você está doente, qual é a sua motivação? Sua motivação é a cura. Se você está
com um filho na droga, com um casamento quebrado. Qual a motivação? É tirar o filho da droga, é consertar o casamento. Se você está desempregado, qual é a motivação? É arranjar um emprego. É fazer acontecer. A motivação é você partir para cima do problema e não ficar fugindo dele. Boa noite, irmã Ivone Ramos. Então nós temos que partir para cima do problema. Tirar da nossa cabeça e nós estamos só. No decorrer da história, mais para frente, o Senhor vai falar para Elias, e Elias ele não estava só. E o Senhor tinha guardado 7.000 profetas. Mas se Elias soubesse disso, Elias não ia desafiar os profetas de Baal. Elias não ia desafiar Acabe. Então o Senhor deixou Elias pensar que estava só. O Senhor deixou Elias tomar uma atitude. O Senhor deixou Elias enfrentar os profetas. Mas só Elias, mesmo com aquele pensamento, ainda restava um pouco de azeite, ainda restava um pouco de fé, ainda restava um pouco da unção. Como nas histórias da viúva, como nas histórias da farinha, do azeite, do menino que levou o pão para Jesus. Quando a gente pensa que não tem nada, quando a gente pensa que está tudo perdido, a gente vai lá no fundo do baú, a gente acha um fio de esperança. Como diz o ditado, é a luz no fim do túnel. Você olha lá embaixo e vê uma luzinha, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Então eu iria mostrar para vocês o que eu pude tirar dessa história de Elias. Elias do capítulo 18. Veja só que eu consegui extrair dessa história. O Elias do capítulo 18. Elias pensava que estava só. Mesmo assim, desafiou os profetas de Baal. Por quê? Porque Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós. Então, se Elias pensava que estava só, mesmo assim ele desafiou os profetas de Baal, então a mesma coisa acontece conosco. O Elias era um homem igual a mim, igual a você. Então, quer dizer, quando eu pensar que está tudo perdido e eu estou só, aí eu vou dizer para mim, eu não aceito esse problema, eu não aceito mais esse problema. Eu desafio esse problema. Aí a solução vai aparecer. Eu tiro dessa história. Elias estava cheio do Espírito. Elias estava cheio de fé. Elias estava cheio de motivação. Um Elias desafiador, cheio de confiança. O Elias fez a escolha certa. Por ele fez a escolha certa. Por ele podia simplesmente deixar a situação lá e seguir o caminho dele. Não vou desafiar ninguém, eu vou embora, vou seguir meu caminho. Essa mulher já matou todos os profetas do Senhor. Essa mulher já matou todos os profetas, só resta eu. Eu vou desafiar ninguém, eu vou embora, vou seguir meu caminho. E muitas vezes na nossa vida tem essa escolha.
Ou a gente deixa a situação como está, ou a gente vai desafiar essa situação. A gente vai começar a profetizar sobre essa situação. Se é a cura, se é a doença, eu profetizo a cura. Se é o desemprego, eu profetizo o emprego. Se é o casamento está quebrado, eu profetizo um casamento restaurado. Se a família está quebrada, eu profetizo a família restaurada. E cada problema é aparecer na sua vida, comece a profetizar. Comece a profetizar. Eu não aceito, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. De manhã você fala, eu vou vencer. De tarde você fala, eu vou vencer. À noite você fala, eu vou vencer. E essa palavra, ela vai virando a realidade. Ela vai mexendo com o mundo espiritual. Então ela vai invadindo o seu ser, o seu coração, a sua mente. Aí você vai usar isso como um hábito. Senhor, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Lembra da viúva? Seu juiz, resolve a minha questão de manhã. Meio-dia, seu juiz, resolve a minha questão. O juiz voltava do almoço para estava lá. Seu juiz, à noite, seu juiz. Até o juiz disse assim, olha, essa senhora me importuna muito. Deixa eu resolver logo a questão dela. E a mesma coisa, a gente tem que importunar mesmo. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. De manhã. Eu não quero isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. De tarde. Meio-dia. De tarde. De noite. Até ser resolvido. E o Senhor vai ouvir. Vai chegar uma hora e o Senhor vai ouvir. E o Senhor vai dizer, anjo, e leva a benção, Gabriel, desce e entrega a benção dessa pessoa. Elias zombou dos profetas. É o que vai acontecer na sua vida. Esse problema que te persegue há tanto tempo, você vai começar a profetizar sobre ele, que ele vai sair da sua vida, e você vai zombar dele, você, olha como era grande, agora ficou pequeno. Olha como era grande, agora sumiu da minha vida. E assim Deus faz. Eu vi também nessa história, no capítulo 18, Elias no capítulo 18, um Elias forte, um Elias cheio de unção, um Elias que chamou o povo para perto de si, um Elias que apresentou o povo a Deus, um Elias que consertou o altar, um Elias que clamou a Deus com voz alta, ou com alta voz, como você queira. Um Elias que confiou em Deus e o Senhor respondeu com fogo. O Elias que fez o povo acreditar em Deus. O Elias que fechou o céu para que não chovesse. O Elias que venceu os profetas de Baal. E era um Elias comum. Era um Elias sujeito às mesmas paixões que nós. Que diferença tem do Elias para a gente? A diferença é no tempo de Elias, o falar de Deus, o apresentar a Deus, o mostrar a Deus para as pessoas, para o povo, levava a morte, levava a forra, levava a destruição, levava a ser caçado pelo aquele rei que tivesse naquela época. Porque os reis, a maioria dos reis era idólatra. Tinha o Deus, uma letra minúscula deles, adorava a Deus e não falava, adorava a Deus e não agia.
É? E a diferença de nós hoje, nós temos liberdade de falar de Deus, de apresentar Deus ao povo, de mostrar Deus na nossa vida. Mas Elias era um homem comum. Um homem que Deus usava. Porque tinha uma união com Deus. E o nosso não é diferente. Cada vez que você se aproxima de Deus, a sua fé aumenta, a sua força aumenta. Você começa a ser diferente. Mas ser comum, porém diferente. Como assim? Porque tem as pessoas comuns e tem os seus deuses. E tem as suas ideias, suas manias. Mas nós somos diferentes porque nós temos um Deus. Um Deus que tudo faz por nós. Um Deus que trabalha a nosso favor. Um Deus que nos guarda, nos protege. Ainda estejamos saindo do caminho dele, ele nos chama ao arrependimento. Então, era mostrar para vocês aqui outro tipo de Elias. O Elias do capítulo 19. Vamos ler 1 Reis 19, do 1 até o 4. 1 Reis 19, de 1 até 4. Coloca aí para mim, Manu, faz favor. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Obrigado, Manu. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como de um deles. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vemos no capítulo 19 um Elias totalmente diferente do capítulo 18. Totalmente. Capítulo 18 desafiou Acabe, soldado e 450 profetas de Baal. E o povo todo olhando. No capítulo 19, fugindo de uma mulher. Ele conhecia a história daquela mulher. Uma mulher assassina. Uma mulher que mandava matar. Sem pena, sem uma crueldade, os profetas. Aonde tinha um profeta, ela mandava buscar e matava o profeta. Mas diz que Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós. Elias, do capítulo 18, Elias fez aquilo tudo, Elias estava cansado. Mesmo ele sentisse e Deus estava com ele, mas ele era humano. Ele era humano, ele era uma pessoa comum, uma pessoa como eu e como você. Uma pessoa que sente fome, sede, frio, calor, febre, adoece, sara, né? Uma pessoa comum. Mas quando ele viu o ódio nas palavras da Jezabel,
o fuxiqueiro do Acabe, foi lá falar para Jezabel, ele matou a espada todos os profetas de Baal. E a mulher ficou irada, zangada. O mensageiro vai lá e diz a ele, e essa hora eu vou mandar matar ele. Eu vou mandar matar ele. E caiu sobre Elias um temor. Caiu sobre Elias um temor. E Elias, ó, vazou. Elias disse, eu vou embora antes essa mulher consiga me achar e me mate. O medo é comum na vida da pessoa. O desespero é comum na vida da pessoa. Tem pessoas que conseguem controlar. Tem pessoas que conseguem esconder o medo. Tem pessoas que conseguem até conviver com medo. Mas e no caso de Elias, Elias sentiu muito medo. E Elias sabia da história daquela mulher. Sim, mas ele enfrentou 450 homens. Mas a história não revela que Jezabel ia sozinha buscar Elias para matar. A história não revela que Jezabel ia mandar só ele mensageiro avisar e acabou. Com certeza ia vários homens, no mínimo 50 homens para buscar Elias. Entendeu? Mais ou menos. Ele mandou uma história, um próprio Elias, mandou 50 homens para buscar Elias, para prender Elias. Disse, ó, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E aconteceu. Mandou mais 50, aconteceu. Elias nem se lembrou dessa história na vida dele. Elias nem se lembrou, senão Elias ia dizer, manda Jezabel vir um soldado dela. Manda Jezabel vir sozinha, vir uma Acabe. Eu oro ao Senhor, mando descer fogo do céu e o Senhor me atende. Mas não, Deus deixou acontecer isso aí, ó. Elias fugir, ir para o deserto, passar fome, frio, medo. Porque Deus iria mostrar, através de Elias, para a nossa vida. E nós podemos sentir isso. E nós podemos sentir desespero, medo. E nós podemos fugir de uma situação, embora não seja o certo. Né? Embora não seja certo fugir da situação, e sim enfrentar a situação. Deus cuida de nós. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe aonde está o oculto do nosso coração, o nosso medo, o nosso desejo, a nossa fraqueza. Deus sabia que Elias era fraco. Mesmo assim, Deus usou Elias várias vezes, muitas vezes Deus usou Elias. E está escrito na Bíblia que foi o segundo e não provou a morte. A história de Elias ainda vai, o término da história de Elias ainda vai acontecer. Não sei se é no nosso tempo ou se é depois do nosso tempo. Vai acontecer lá em Israel, não vai ser nem aqui no Brasil, vai ser lá em Israel. E vai aparecer as duas testemunhas e não morreram. E quem foi que não morreu? Elias e Enoque. Esses dois ainda vêm testemunhar o Evangelho de Deus. Ainda vêm proclamar o reino de Deus. Ainda vêm gritar para as pessoas, falar para a pessoa, o Senhor vem, o Senhor está às portas, o Senhor vem. E vem buscar uma igreja. E vem buscar os escolhidos.
Então, Deus sabia e Elias simplesmente poderia fugir de certas situações. Mas eu creio no meu coração, e Elias não fugiu por causa de Jezabel. Para mim, Elias fugiu, Elias estava se sentindo cansado. Cansado de guerra, das pelejas. Cansado de tentar levar o povo a acreditar em um Deus. Tem muitas histórias, tem muitos pregadores, e diz que Elias teve depressão. Mas eu pude tirar do capítulo 19 algumas coisas que aconteceu com Elias. Principalmente o medo. Eu faço uma pergunta para você. Você tem medo? Você tem medo de quê? O seu medo, ele te lança para frente, para enfrentar, ou ele te joga para trás, para você fugir? O seu medo, ele faz você a tomar atitude, ou ele te paralisa? O seu medo leva a você a refletir, a buscar solução, a tomar uma atitude, ou seu medo leva à depressão, ao desânimo e até à morte? É normal ter medo, muito normal. Mas esse medo, ele vai despertar um sentimento em você. Ou ele vai te paralisar, ou ele vai te jogar para frente, para você resolver o problema. Então, por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Tiago fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem comum, como eu e você. É momento, o Senhor pode nos usar para que aconteça um milagre na vida de alguém. É momento, o Senhor pode te usar para você profetizar, lançar uma palavra profética na vida de uma pessoa e a pessoa ser curado. Você pode lançar uma palavra profética de prosperidade financeira e aquela pessoa receber o milagre na área financeira. Você pode falar para um paralítico, levanta e anda, e acontecer. Mas você vai continuar sendo uma pessoa comum. Porém, usado por Deus. Quantas vezes a pessoa tem uma palavra amiga, uma palavra e vem do oração de Deus. Uma palavra de sabedoria. E às vezes a pessoa está enfrentando um problema, seja ele tipo área financeira, área sentimental, saúde. E aquela palavra sai da sua boca. E você lança aquela palavra. E 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, acontece na vida da pessoa. E a pessoa é abençoada pela palavra profética e saiu da sua boca. Ah, mas
O Luiz é uma pessoa comum, mas através dele, ele lançou a palavra profética na minha vida e aconteceu. O Luiz falou, faça desse jeito, que o Senhor vai te abençoar, e aconteceu. Mas Luiz só é um crente da humanidade cristã Rehoboth. Luiz não é nenhum pastor. Luiz só está lá dia de domingo. Mas foi lançada a palavra profética. E essa palavra profética caiu no seu coração. Começou a transformar você por dentro. Alcançou o lugar do câncer. Tirou o câncer. Porque o Senhor usou o Luiz para profetizar e eu ia ser curada do câncer. E eu fui curado através da palavra profética e saiu da boca de Luiz. Mas Luiz é uma pessoa comum. Eu só vejo ele domingo de manhã lá na igreja. Entendeu? Mas o Luiz está sujeito a pecar. O Luiz está sujeito a errar. O Luiz está sujeito a enganar. O Luiz está sujeito às mesmas paixões de qualquer outra pessoa comum. Mas naquele dia, o Senhor usou Luiz para lançar aquela palavra profética e ir até onde está o seu câncer. E aquela palavra tratou e tirou o câncer que estava dentro de você. Porque foi profetizado. E naquele momento o Luiz foi usado por Deus. O Senhor fala claramente. E a palavra dele não volta vazia. Ela lançada, ela vai fazer aquilo que foi profetizado. Só basta você crer. Só basta você tirar essa dúvida assim, eu não estou só. Eu não estou só. Tem um pastor lá da Rehoboth e ora por mim. Tem o bispo de Paula, a bispa Eudia e ora por mim. Eu não estou só nessa batalha. Eu creio nas profecias que são lançadas naquela igreja. Ah, mas o bispo, a bispa Eudia, os pastores são pessoas comuns. São sujeitos às mesmas paixões. Mas quem usa é o Espírito de Deus. Quem usa é o Senhor Jesus. Quem usa os pastores, quem usa o bispo, quem usa a bispa, quem usa qualquer líder que esteja lá na frente. Acredite nos profetas. Acredite no profeta e os profetas falam e prosperará. Assim diz a palavra do Senhor. Creia nos profetas. Veja só o Elias do capítulo 19. Compare o Elias do capítulo 18 para o Elias do capítulo 19. Elias do capítulo 18, um Elias forte. Um Elias cheio do Espírito Santo. O Elias do capítulo 19, um Elias fujão, com medo. Um Elias escondido, um Elias que fugiu para o deserto. Um Elias que pediu a morte. Um Elias desanimado, cansado. Um Elias que dormiu. Um Elias sem força. Um Elias com fome, com sede. Um Elias sem fé, sem unção, sem poder. Um Elias fraco. Um Elias pensando que Deus tinha deixado.
dois tipos de Elias. Um Elias do capítulo 18, você pode ler na sua casa, você pode ver a diferença do Elias do capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19. Um Elias cheio de poder e um Elias sem poder nenhum. Um Elias cheio de fé, um Elias sem fé nenhuma. Um Elias cheio de força, cheio de vigor, o Elias cansado. Um Elias forte, vigoroso, um Elias com fome, com sede. Um Elias cheio de coragem, um Elias com medo, fugindo de uma mulher. Um Elias enfrentou 450 profetas do demônio, do capeta. O Elias que fugiu de uma mulher. Mas sabe, é isso. Tem momento na nossa vida, na nossa caminhada, na fé, que estamos fortes, estamos desafiador, nada nos para, nada nos vence, porque estamos cheios da unção, cheios do poder, cheios de fé, cheios de confiança, cheios da presença de Deus. Mas também tem momento na nossa caminhada, na nossa vida, momento de fraqueza, momento de desânimo, sem fé, sem unção, sem poder, pensando que Deus nos abandonou, né? Então são momentos na nossa vida. E nós temos que aproveitar os momentos bons, os momentos que acontecem, aproveitar as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Eu me lembro de um momento, essa última campanha de Daniel, 21 dias de oração, 15 horas. Eu tirava 15 horas, 16, 17, 18 horas. E eu pensava assim, rapaz, eu não estou precisando fazer esse jejum. Tá tudo bem na minha vida. Tá tudo bem, as contas estão pagas, as coisas estão dando certo. Eu não preciso fazer esse jejum. Mas mesmo assim, eu jejuei. Jejuei os 21 dias. Jejuava 15 horas. Tinha dias eu jejuava 16, 17, 18. Cheguei a jejuar até 20 horas. 20 horas. Como o bispo fala, na água e no pão. Ou melhor, só na água. 20 horas. Aí eu cheguei a falar até para Deus, eu disse, Deus, eu não sei porque eu estou jejuando. Aí aconteceu um negócio. Aconteceu um negócio e para muitos ia ficar desanimado, ia ficar triste, ia ficar, sei lá, ia fugir, feito Elias, ia para o deserto, ia fazer alguma coisa. Ia dizer que não existe Deus, ia dizer que Deus não está conosco. Aí de repente o bate, pá! E eu disse, tá tudo na mão de Deus. Entreguei ao Senhor, tá na mão do Senhor. Tá no tempo de Deus as coisas acontecer, para a glória e para a honra do Senhor. E eu estou esperando em Deus, e o milagre aconteça. Eu estou buscando um milagre. Aí onde a gente mora tem um caminho
e para sair em até o ponto de ônibus, você andando no passo acelerado, você tira de 20 a 30 minutos. E eu aprendi um bispo e a gente vai caminhando e vai orando. E vai entregando a Deus, vai falando com Deus. Aí eu faço essa caminhada. Eu vou para a igreja segunda e sexta. E às vezes eu vou comprar pão todo dia lá do outro lado. É 20 minutos, 30 minutos. E eu vou orando. Vou falando com Deus. Vou entregando na mão de Deus. E vou lembrando a Deus. Deus, estava tudo bem. Não é que não está bem. Está bem. Mas estava melhor. Mas tem coisas que a gente não entende. E eu não sei. Passou 10 minutos. Então, é o seguinte. Então, a gente vai entregando a Deus. Nós vamos entregando a Deus e Deus vai resolvendo e tal. E o melhor de tudo foi, eu jejuei sem estar precisando jejuar, mas é uma reserva eu tenho na lamparina. Né? E para finalizar, vamos finalizar eu estava falando das fraquezas de Elias, eu estava falando, e tem momentos na nossa vida, e a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas é nesse momento que Deus aparece, trazendo pão e água, para que possamos caminhar essa jornada. Assim como o anjo fortaleceu Elias com pão e água, assim vai acontecer conosco. Vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, Elias, ele sentiu tudo isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu oração. Que Deus abençoe a igreja, a todos os irmãos que estavam aí na live. Espero realmente que Deus tenha falado a oração de cada um de vocês, da igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. E nós vamos orar agora. Vamos apresentar os nossos dilemas, os nossos problemas. Colocar tudo na mão do Senhor. Obrigado por estar na live. A irmã Lourdes Brito, a irmã Eli Oliveira, a Anne Mota e a Manu Mota. Obrigado por vocês estar na live nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus tenha falado a sua oração. E é isso. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos proteja. E nos momentos de fraqueza, venha dar uma injeção de ânimo e nós venhamos ser fortalecidos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. E o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite na tua presença. E cada dia, cada momento, o Senhor esteja conosco, o Pai. Vai abençoando cada irmão que estava na live, a eles que não entraram também. E essa live possa acontecer e possa invadir os corações daquelas pessoas que vão futuramente assistir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, continue abençoando a minha casa, a minha família. Pai, nos guarda de todo mal, nos livra de todo mal, Pai. Continue enchendo a nossa vida de paz e da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, eu estava na live. Amém? Glória a Deus.